Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Versos 20 e 21. Tendo José isso em mente, no caso, deixar Maria, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Temos aqui o nome de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, o verso 10. Porque o Filho do Homem, Jesus dizendo a respeito de si mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O Filho foi enviado ao mundo não para julgar, mas para salvá-lo. O verso 36, aí do mesmo capítulo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Atos, capítulo 4, versos 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Esse é o discurso de Pedro. Então, Pedro dizendo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Apenas uma nota: Pedro está dizendo que Jesus é a pedra e não ele. Ele mesmo reconhece isso. Jesus é a pedra onde a igreja é edificada. E o verso 12: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, esses textos que nós lemos, com muita clareza, proclamam Jesus como o Salvador. No texto em Mateus, nós lemos que ele é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Então, ele é o Salvador dos pecadores. No Evangelho de Lucas, nós lemos que ele é o Salvador dos perdidos. No Evangelho de João, nós lemos que ele é o Salvador do mundo. Nós temos literalmente essa expressão em 1 João 4,14, Jesus é o Salvador do mundo. E nesse último texto, que quisemos enfatizar em Atos,
Em nenhum outro há salvação. Salvação apenas é possível no nome daquele que é o Salvador por excelência, que é o nosso Senhor Jesus. É interessante que o próprio nome de Jesus, né, o seu nome e os seus correlatos, que seria Josué e Yeshua, né, são nomes correlacionados. Jesus, Josué e Yeshua significa o Senhor salva. O Senhor nosso Deus é a salvação. Então, no seu próprio nome, ele traz consigo a sua missão. Ele veio para salvar. O nosso Senhor Jesus é o Salvador. Então, durante esse tempo que nós teremos juntos, gostaria de, na dependência do Senhor, proclamar alguns aspectos do caráter salvador do nosso Senhor. Então, o primeiro aspecto é que Jesus é o Salvador dos pecadores. É Ele que nos salva dos nossos pecados. Irmãos, o nosso Deus, no exercício da sua soberania, Ele permitiu-se ser contrariado. O nosso Deus permitiu-se ser desobedecido. Seria muito fácil para o nosso Deus, na sua soberania, ter criado robôs, ter criado marionetes. Mas Ele não decidiu que as coisas fossem assim. Então, Ele permitiu ser desobedecido. E esse ato, qualquer ato de desobediência, qualquer ato que machuca, que fere o coração do nosso Deus, recebe um nome. Isso é chamado de pecado. Então, pecado é qualquer atitude que contraria, que desobedece ao nosso Deus. E quais são as consequências do pecado? O que a própria palavra de Deus, o próprio conselho de Deus nos anuncia? Consequências do pecado. Então, por causa do pecado, nós somos merecedores da condenação eterna. Então, a pessoa que vive na prática do pecado é merecedor da justa ira de Deus, da condenação eterna. Essa é uma consequência do pecado. Uma outra consequência é a autodestruição. Infelizmente, muitas pessoas não percebem que a prática do pecado destrói-se a si mesmo. O pecado é uma espécie de veneno da alma. Só que tem um efeito colateral, né? O efeito colateral é o prazer imediato. Só que as pessoas não percebem isso. E pouco a pouco elas vão se definhando nas suas emoções, nos seus valores, na sua forma de pensar, porque tudo isso é consequência do pecado. E um terceiro aspecto, e isso diz respeito a nós como povo de Deus, quando nós pecamos, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. O pecado constrói barreiras, cria uma espécie de bloqueio para a bênção do nosso Deus. Nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos a comunhão, a revelação e a direção do nosso Deus. Nós lemos lá em Isaías, capítulo 59, que o braço do Senhor está estendido para abençoar. O ouvido do Senhor está aberto para ouvir. Mas o que diz o texto? Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos aqui essa tragédia. Quando estamos em pecado, quando alguém está em pecado, é merecedor da condenação eterna, está destruindo a si mesmo, está se privando das bênçãos de Deus. Então é nesse ambiente trágico que se encontra toda a humanidade, que se manifesta Jesus, o Deus que salva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas Ele é possível de tirar o homem dessa condição tão degradante, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o supremo Salvador. É somente Ele que está qualificado para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Então, frente a um primeiro prejuízo, que é a condenação eterna, o que o nosso Salvador oferece? Ele oferece
vida eterna. Se o pecado traz condenação, o nosso grande Salvador Jesus Cristo traz-nos vida. Segundo prejuízo, destruição de si mesmo. O que o nosso grande Salvador vem nos fazer? Ele vem nos santificar. Ele vem nos dar uma nova vida. Ele vem nos renovar. Ele vem realmente implantar em nós uma alma que é segundo o caráter dele. Então esse é um grande aspecto da salvação do nosso Senhor. Ele nos salva de nós mesmos. E por fim, o que diz Efésios capítulo 1? Que todo aquele que está em Cristo é abençoado nele com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então aquele terceiro prejuízo em relação ao pecado. O pecado bloqueia o ser humano das bênçãos de Deus. Mas quando nós recorremos ao nosso Salvador, e apenas há salvação no nome de Jesus, nós agora podemos ser abençoados com todas as bênçãos celestiais, por causa do nosso bendito Salvador Jesus. Irmãos, bendito seja o nome do nosso querido, amado Salvador Jesus Cristo, que nos salva dos nossos pecados. E por causa da sua salvação, temos vida eterna, podemos ser uma nova pessoa e podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Então este é um primeiro aspecto que eu gostaria que ficasse muito claro nos nossos corações, do aspecto salvador do nosso Senhor. Um segundo aspecto é que o nosso Senhor Jesus, ele é salvador nas nossas dificuldades diárias. E eu acho que isso toca muito bem o nosso dia a dia. Gostaria aqui de ilustrar aquela situação em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os discípulos e levantou-se aquela tempestade. E a gente pode imaginar a tempestade no mar, né? O barco indo, né, de um lado para outro, vindo as ondas. E como é que estava o nosso Salvador Jesus Cristo? Ele estava dormindo. Irmãos, Jesus era um homem de dores. Ele era muito trabalhador. E para estar dormindo numa tempestade significa que ele estava muito cansado. Porque ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Ele se entregava o dia inteirinho em busca da vontade do Pai e servindo as pessoas. Em meio à tempestade, o nosso Salvador, que tinha um corpo como o nosso, estava dormindo. A gente fica imaginando, porque às vezes nós estamos dormindo, chega alguém e dá-nos um chacoalhão, a gente levanta, né? Numa situação mais trágica, pode até pegar um copinho d'água e jogar na gente, né? Podemos imaginar ali o nosso Senhor Jesus sendo chacoalhado pelas ondas, continuava dormindo. Vinha a água sobre ele, continuava dormindo. Porque o nosso Senhor realmente estava muito cansado. Então, em meio àquelas dificuldades, vieram os discípulos e disseram uma palavra que é muito útil para nós e nós seríamos muito sábios se nós a usássemos com mais frequência. Senhor, salva-nos. Socorro! Irmãos, sejamos muito claros. Quantas vezes no nosso dia a dia, nas dificuldades que nós passamos, muitas delas, sejamos honestos, são dificuldades que nós mesmos nos metemos, e em meio a essa tempestade, qual deve ser o nosso grito? Senhor, socorro. Senhor, salva-nos. Foi a palavra que os discípulos disseram ali. Senhor, o barco vai afundar a qualquer momento. Aí o nosso Senhor se levanta, porque, irmão, se nós nascemos de novo, se nós entregamos a nossa vida para o nosso Salvador, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no barco do capitão Jesus. E todos nós estamos juntos no mesmo barco. Aí o nosso Salvador levanta. Eu apenas imagino, irmãos, ele só olha para a tempestade, né? Fica quieto, né? Acalme-se. E na hora, a tempestade se acalmaram e os discípulos desfrutaram ali de um ato de salvação do nosso Senhor. Irmãos, que a cada domingo que nós nos reunimos aqui, sejam momentos em que a gente olha para a nossa semana
e reconheçamos em quantos momentos nós clamamos: Senhor, socorro. E o nosso Senhor se levantou e colocou tudo em ordem, porque Ele é o Salvador das nossas dificuldades diárias. É por isso que o autor do livro de Hebreus diz que nós devemos nos aproximar com toda a confiança diante do trono da graça. Como é que se chama o trono em que o nosso Senhor Jesus está sentado? É o trono de graça, a fim de que encontremos o quê? Misericórdia e graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. O nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador das nossas dificuldades diárias. E nós estamos aqui, irmãos e irmãs, para celebrar o nosso tão grande Salvador. Amém? Esse é um outro aspecto da salvação do nosso Senhor. Um terceiro aspecto, em Efésios, capítulo 5, 23, nós temos uma expressão interessante. Lá diz que Jesus é o Salvador do próprio corpo. Então nós temos aqui um aspecto da salvação coletiva. Porque uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, agora nós somos batizados num único corpo. E nesse contexto, Jesus é ali proclamado como Salvador do próprio corpo. No sentido, se nós lermos aqui, Ele é aquele que cuida e alimenta do próprio corpo. Então, irmãos, nós podemos ter certeza que a igreja será edificada. Lembra quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja? Por que nós podemos ter certeza que a igreja será edificada? Porque Ele é o Salvador do corpo. É Ele que se compromete em preservar o corpo. Então, quando nós estamos aqui vivendo em união como igreja, aprendendo a viver como igreja, porque nós estamos muito além ainda na prática do padrão do nosso Deus, mas vamos avançar. Nós podemos dizer: Senhor Jesus, Tu és o Salvador do próprio corpo, e porque Tu és o Salvador do próprio corpo, edifica-nos, restaura-nos, alimenta-nos, fortalece-nos, para que possamos ser testemunhas fiéis Tuas, onde quer que o Senhor nos enviar. Irmãos, é nesse aspecto de Salvador do corpo, aquele que alimenta o próprio corpo, é que nós estamos aqui participando da ceia. Participaremos do pão, participaremos do cálice, e quando nós nos apropriamos desses elementos, algo da vida do Senhor é transmitido a cada um de nós. Então devemos fazer com reverência. E quando nós nos alimentamos, o que tem que estar agora no nosso coração? Senhor Jesus, muito obrigado, porque esse ato é um ato de salvação. A Tua vida está sendo infundida mais e mais em mim. Eu estou sendo mais e mais salvo de mim mesmo, do meu pecado e de todas as dificuldades que eu mesmo me meto. Amém? É por isso que nós lemos em Hebreus 7, 25, que Ele é poderoso para salvar perfeitamente ou totalmente todo aquele que se achega a Deus por meio dele, pois Ele vive para interceder por eles. Esse texto de Hebreus diz que Ele é poderoso para salvar totalmente todo aquele que se achega a Ele. E para encerrar, irmãos, vamos abrir em Atos capítulo 26. Leremos agora apenas 3 textos que proclamam outros aspectos de como apenas Jesus é o nosso Salvador, e somente Ele. Atos 26, verso 15. Aqui está dizendo a respeito de Paulo, quando teve aquele encontro com o Salvador Jesus na estrada de Damasco. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Verso 17. Eu te livrei deste povo e dos gentios, os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz,
do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, nesse verso 18, nós temos alguns aspectos do nosso Senhor Jesus como Salvador. Como Salvador, é Ele quem abre os olhos. Irmãos, a palavra diz que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, infelizmente, essa é a situação da pessoa sem Deus. Está cega espiritualmente. Então, qual milagre o nosso Salvador vem operar? Ele vem abrir os olhos espirituais, vem nos dar visão da realidade espiritual. É um ato que ele faz como Salvador. Como Salvador, ele nos tira das trevas para a sua luz. Ele nos liberta do cativeiro do poder de Satanás para Deus. Irmãos, quem faz esse milagre? É o nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso Salvador nos oferece perdão dos pecados e nos promete a sua herança. E também é Ele que, como Salvador, nos santifica pela fé dele. Então nós temos nesse verso tantas riquezas do caráter do nosso Senhor Jesus como Salvador. Vamos para Romanos capítulo 5, verso 8, 9 e 10. Então, em cada um desses versos, agora nós veremos um tempo na salvação do nosso Senhor. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, nesse verso nós vemos o nosso Salvador Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados. O verso 9. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Irmãos, o nosso Senhor Jesus veio na primeira vinda, como nós lemos, para julgar? Não, ele veio para salvar, mas ele voltará, ele virá uma segunda vez. E qual vai ser um dos caráter da sua segunda vinda? Ele vem para julgar. E que promessa nós temos aqui? Que se nós estamos nele, nós seremos salvos da sua ira, do seu julgamento. Então aqui diz respeito a respeito de uma salvação futura. Seremos salvos da ira de Deus que um dia será derramado nessa terra. E o verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou estamos sendo salvos pela sua vida. Irmãos, esse verso fala-nos a respeito de uma salvação diária. À medida que nós temos comunhão com o nosso Deus, a vida dele transmitida a nós na pessoa do Espírito Santo, dia a dia está nos salvando. Salvando de nós mesmos, dos nossos falsos valores, dos nossos falsos conceitos, das nossas falsas tradições. Temos aqui a salvação diária do nosso Senhor. Então, nesse texto que acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus nos salvou dos pecados, nos salvará da ira futura e a cada dia nos salva pelo poder da sua vida. Amém? Para encerrar, então, o último texto, Hebreus capítulo 2, verso 1. Diante de tudo isso, desse grande caráter do nosso Senhor Jesus como o Salvador, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. Prefiro a versão que diz: é necessário que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que nunca nos desviemos delas.
o verso 3. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Irmãos, essa é uma pergunta feita para cada um de nós. O que faremos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, irmãos, essa é a palavra que estava no meu coração para estar partilhando essa manhã. Nós estamos sendo beneficiados por uma tão grande salvação. É porque nós temos um grandioso Salvador. E esse Salvador, o único nome em que há salvação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor salvou-nos dos nossos pecados. Ao morrer na cruz, pagando o preço que cada um de nós merecíamos, o Senhor derramou o seu sangue bendito, que nos purifica de todos os nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por tua tão grande salvação. Agradecemos, Senhor, porque tu nos salvarás da ira vindoura, aquela ira onde o Senhor, como justo juiz, há de julgar todo esse mundo. Nós agradecemos, Senhor, porque há salvação em ti. Nós agradecemos, Senhor, porque a cada dia a tua salvação está disponível a nós. Nós realmente clamamos que o Senhor continue nos salvando, Senhor, moldando em nós o teu caráter. Nós agradecemos, Senhor, porque esta manhã o Senhor nos convida à sua mesa. E à medida que louvamos a ti, adoramos o Senhor e participaremos desse pão e desse cálice, algo mais da sua vida infundida a nós. Então, algo mais da sua salvação nós experimentamos. Nós agradecemos a ti, Senhor, por tão grande salvação. Agradecemos profundamente a ti. Amém.